Queremos orar pela vida do nosso pastor. Papai do céu, em nome de Jesus, papai, está aqui o pastor dessa igreja, papai, a qual o Senhor separou, papai, para estar aqui na frente, em direção desse povo, papai. Queremos pedir a sua bênção sobre a sua vida. Queremos, Pai, pedir ao Senhor, Pai, que o Senhor venha revestir a vida dele cada dia mais, sua casa, sua família, papai. Usa, papai, ele um vaso em tuas mãos, usa ele como instrumento sobre a tua igreja, e que nós viemos entender a tua palavra, papai, que nós viemos abrir nosso coração, que sua palavra seja introduzida em nossas vidas, e que nós possamos sair daqui, Pai, cheios da tua palavra, em nome de Jesus que nós oramos, amém. Glória a Deus. Amém, aleluia, louvado seja, muito obrigado, irmã Cida, louvado seja o santo nome do Senhor. A palavra do Senhor diz que no meio dos louvores, Deus habita. Através dos louvores, Deus liberta, Deus cura, Deus restaura, Deus levanta aquele que está abatido. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos, tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que passa pela nossa imaginação. Deus é muito mais. Por isso que a moçada por aí até afirma: Deus é mais, Jesus é mais. Aleluia, louvado seja Deus. Nós trabalhamos aí há 3 semanas atrás ou pelo menos iniciamos um estudo sobre os 3 homens da Bíblia. Falamos naquela ocasião que a Bíblia não tem apenas 3 homens, tem muitos homens, mas a Bíblia também apresenta 3 características de homens. E há 3 semanas atrás nós estudamos um pouquinho, demos a introdução e falamos um pouquinho sobre o homem natural. O homem natural, para aqueles que não estavam aqui naquela noite, é o homem que ainda não teve uma experiência com Deus, ainda não teve um encontro com Deus. A Bíblia fala do homem natural, o homem, o sistema de uma forma geral. Quando a Bíblia se refere ao homem, ela não está falando do homem, o macho, o marido, o esposo. Ela se refere à humanidade, o homem. Tanto é que o próprio Deus, ele tomou essa iniciativa em Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27, onde ele diz: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, o homem natural é este a quem a Bíblia se refere. O homem da natureza, o homem que herdou a natureza adâmica, a natureza pecaminosa. Mas para este homem tem o projeto de Deus para a transformação desta vida. Então este homem, a partir do dia que ele tem um encontro com o Senhor Jesus, a partir do dia em que o Senhor Jesus batendo à porta do seu coração, ele toma a sábia decisão de abrir essa porta, ouvir a voz de Deus, abrir essa porta, convidar ao Senhor para que ele entre
e faça morada para sempre. Então este homem, conforme o Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, vai dizer que esse homem, ele deixa a condição de criatura, de homem natural, e passa para um patamar mais elevado, que é o de filho de Deus. E o versículo diz assim: mas a todos quantos o receberam, falando de Jesus, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, aos que creram no seu nome, no nome de Jesus. Declaramos o nome de Jesus à nossa família, a esta nação, à doença, à inquietação, à ansiedade, à depressão. Declaramos o nome de Jesus, porque Ele é poderoso. Declaramos o nome de Jesus, porque Ele é poderoso. Então, há esta mudança, mas o primeiro estágio é o homem natural. Mas tem um segundo homem, uma segunda característica também de homem presente. E este homem, ele tem a sua importância, e de uma forma muito mais abrangente do que o primeiro, porque este homem, ele está na igreja, e este homem pode ser eu, pode ser você. É o que nós vamos ver nesta noite. Então eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 2, versos 14, 15 e 16, e os versos 1 e 2 do capítulo 3. Então esta leitura nós vamos estar fazendo ela ainda mais vezes, quando vamos trabalhar esta característica. E diz assim o texto, 1 Coríntios 2,14: ora, o homem natural, que nós falamos primeiro, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. As coisas de Deus, as coisas do Espírito, elas se discernem, elas são entendidas espiritualmente. Porém, verso 15: o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Verso 1 do capítulo 3: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Então, o segundo homem que nós vamos buscar o entendimento do Espírito Santo de Deus para nossas vidas nesta noite é o homem carnal. Este homem é aquele que já teve uma experiência com Deus, mas ele ainda vive em algumas situações em sua vida que dá ao entender que ainda não entendeu, ainda não compreendeu muito bem o plano de salvação para a sua vida, muitas vezes para a sua família, muitas vezes para a sua igreja, muitas vezes para o reduto aonde ele ali está inserido.
E nós entendemos isso olhando e trazendo à nossa memória também, que nós como igreja, nós já estudamos sobre a saída do povo de Deus da terra do Egito. Desde as salinhas dos cordeirinhos de Cristo, que é a idade ali do Isaac, da netinha lá da irmã Elza, aquela picurjinha que está por aqui de vez em quando. Esses pequenininhos, eles são os cordeirinhos de Cristo. Desde essa idade, é ministrado ao coração deles as questões do Antigo Testamento, aonde uma delas é ministrada a questão da saída do povo de Deus do Egito, das mãos de Faraó, onde eles eram escravos, onde aconteceu ali a questão de Deus dando um susto nos governantes, nos faraós, através das pragas. Aí vão acontecendo os milagres, já na saída, sobre a tutela de Moisés, sobre a mão forte de Deus através da vida desse homem. Então nós ouvimos isso desde pequenininhos, aqueles que têm este privilégio de serem ministrados nas salinhas. Então, é através dessa história que nós podemos entender que a conversão de uma pessoa, ela significa mudança de rumo, mudança de rota. Nós estamos indo por um caminho e lá na frente, ou num determinado ponto, nós temos um encontro com alguém, e este alguém é Jesus. E então, ouvindo, obedecendo e numa priori subentendendo aquilo que Jesus nos colocou como proposta, então nós tomamos a decisão de mudar a rota das nossas vidas. E então nós passamos a trilhar um outro caminho. Nós passamos a trilhar debaixo das orientações daquele que afirmou que Ele é o caminho. Então, essa mudança, esta rota, esta mudança de rota, esta atitude, ela é notada na vida de alguém que já tomou uma decisão por Jesus. Mas o povo do Egito, os filhos de Deus, os quais o Senhor tirou das garras de Faraó com mão forte, este povo, ele tipifica aquele homem, aquela mulher que já tomou essa decisão, que já caminhou por um tempo, muitas vezes está na igreja, é igreja, está assistindo na igreja, mas ela tem as suas lutas, tem os dissabores da vida no dia a dia, que dá a impressão que ainda não entendeu muita coisa do Evangelho, ainda não entendeu muita coisa da verdade da salvação para a vida dela. Então muitas vezes essa pessoa, essa igreja, ela é vista como um homem ainda carnal, que domingo é crente, segunda-feira nem tanto, quarta-feira é crente, quinta-feira nem tanto, sábado à noite ele é, mas no domingo às vezes nem tanto. Às vezes o testemunho lá fora não condiz com o testemunho aqui dentro. O testemunho lá fora não denota uma vida de quem vive no meio do povo que se chama povo de Deus. Este homem, ele é visto como um crente carnal, um homem carnal, que ainda age pela carne, ainda toma as decisões pela vontade da carne.
ainda dá respostas ríspidas como um homem lá de fora que não teve uma experiência com Deus ainda, mas ele é crente. Isso é muito perigoso. A este homem, até mesmo isso é um jargão usado no meio evangélico, que é muito simples tirar o homem do Egito, ainda que para Deus não foi tão simples assim, mas não é tão fácil tirar o Egito do coração desse homem. Às vezes, fazer um chamamento, fazer um apelo em meio a uma programação especial, às vezes se torna simples. Você fazer um apelo e as pessoas levantarem as suas mãos, irem lá na frente ou no lugar onde estiverem, chorarem, se derramarem na presença de Deus, mas dali a algum tempo tudo volta ao natural novamente. Dá a impressão que você tirou aquela pessoa do mundo pecaminoso, mas o mundo pecaminoso permanece no seu coração, nas tomadas de decisões, na maneira de tratar a esposa ou o esposo, os filhos, o pai, a mãe, na maneira de abordar as pessoas lá no trabalho, no trânsito. Viajei para São Paulo agora, final de semana, começo de semana, e a minha esposa até brincou comigo. Você foi e voltou, viu? Você falou que nunca ia para São Paulo. Mas eu nem fui lá em São Paulo, lá no centro. Fui numa cidade da região metropolitana, que já é uma loucura. Passamos por Campinas. Campinas tem quase 1 milhão de habitantes, muito grande. Vamos numa das menores cidades da região metropolitana de São Paulo, que é Atibaia, tem 129 mil habitantes. Não é tão pequeno assim. E o trânsito é uma loucura, é um formigueiro. O motorista paulista, ele é... Quem aqui já dirigiu em São Paulo sabe como o negócio lá não é brincadeira. E é nesse lugar, muitas vezes, que a pessoa que ainda não entendeu tão bem a obra de Deus na vida dele, ele age pela carne, ele dá respostas atravessadas, ele faz gestos, ele faz sinais no trânsito. Que misericórdia! Não é? Então isso é muito perigoso. Mas, querido, nós precisamos entender que entre o Mar Vermelho e o novo nascimento, isto é algo que na vida daquele povo existia entre eles um Egito. E esse Egito significa o mundo. E entre o Egito e o deserto, entre o começo da vida cristã, estava um deserto para eles poderem trilhar. E esses homens, nós sabemos que eles tiveram muita dificuldade. Eles levaram a sua liderança à dificuldade. Eles, no momento, eles falaram para Moisés: você nos tirou do Egito, de um lugar onde nós tínhamos pepino, cebola, tínhamos os alhões do Egito, tínhamos carne, e nos trouxe para este deserto para morrermos de fome e de sede. Mas eles não olharam para a libertação que Deus os havia presenteado, ou os agraciado, podemos assim dizer. E o homem carnal, ele age justamente desta forma. Ele não vai entender muito bem, mas o que a palavra do Senhor nos diz é: se alguém não nascer de novo, não pode ver, não pode entrar, não pode participar do que? Do reino de Deus. Na conversa do Senhor Jesus com Nicodemos, ali em João capítulo 3, verso 3, estão escritas estas palavras:
Se alguém não nascer de novo, Nicodemos, não pode entrar no reino de Deus. Se você não obedecer às minhas palavras, às minhas ordenanças, não procurar caminhar como eu tenho dado testemunho, através da minha própria vida estou fazendo para com você, você não vai entrar no reino de meu Pai. Trocando em outras palavras, o que Jesus falou para Nicodemos foi justamente isso. A pessoa gerada pelo Espírito Santo, nascida de novo, alimenta-se de leite. Ela passa a ter o alimento que Deus oferece. Pedro testifica disso, ele fala sobre o leite, com uma outra ênfase, com uma ênfase de cobrança, que Pedro vai dizer que, olha, vocês já estão calejados na fé, mas vocês ainda estão como aquela criança que está lá no leitinho inicial. E eu nem posso dar um leite mais forte para vocês, porque vocês não vão aguentar, o estômago de vocês vai se arrebentar, porque vocês não estão preparados ainda. Vocês ainda são pessoas carnais, cristãos carnais. Pedro declara isso. Então existe o cristão que faz parte do segundo grupo, que é do homem carnal. Engatinha e precisa dos braços da mãe. Hebreus 5, 12 a 14 vai dizer que o deserto não era o destino final para Israel, mas sim a Canaã. A igreja, amados irmãos, é o nosso lugar de passagem. A igreja é o lugar onde eu vou alimentar a minha fé, eu vou renovar a minha esperança, mas aqui é a preparação, é a pavimentação do solo que me levará para onde? Para a eternidade. E o que a igreja oferece hoje é justamente isso. Se alguém te abordar com uma igreja que te oferece riqueza, prosperidade à vontade, aquelas loucuras, cuidado. Eu prefiro fazer parte da igreja que vai me garantir a eternidade. E eu creio que você que está aqui nessa noite pensa também dessa forma. Ainda que sejamos um grupo pequeno. Mas, queridos, entendam uma coisa: ser um grupo pequeno não significa ser um grupo fraco. Às vezes tem grupos enormes aí, mas são grupos fraquíssimos na fé. São famílias que não conseguem lidar com a situação do dia a dia. São pessoas que, se você largar da mão dela, ela descamba para o abismo, ela vai para a ribanceira. Então eu prefiro ter um grupo pequeno, mas um grupo fortalecido na fé, através da presença de Cristo Jesus. Creio que se esse é o nosso objetivo, nós estamos no caminho certo. O crente começa no deserto, mas destina-se ao céu. A caminhada desse povo, ela começou no deserto. Mas a proposta de Deus, a promessa de Deus para aqueles homens era a Canaã. Era isso que eles almejavam. Era uma terra para eles. Era a terra que os espias foram e trouxeram o resultado que dizia que naquela terra manava leite e mel. Essa era a promessa de Deus para aquele povo. E a promessa de Deus para a sua igreja hoje é a eternidade junto com Ele. Essa foi a proposta de Cristo Jesus aos discípulos quando Ele instituiu a Santa Ceia.
onde ele vai dizer: façam isso em memória de mim, porque a partir deste momento não beberão mais desse suco, desse vinho, até aquele dia em que hão de comer e beber no reino de meu Pai. O Senhor Jesus está preparando este lugar. Entre o deserto e o céu há um espaço para o crente crescer no conhecimento de Cristo e deixar o comportamento infantil, deixar o comportamento inicial. Eu creio que se nós descer ali agora naquela salinha e perguntar para aquela turma lá se eles querem ficar naquele mesmo tamanho, todos eles unanimemente vão dizer que não, que eles querem crescer, que eles querem amadurecer, que eles querem progredir. E louvado seja Deus, porque eles estão tendo ensinamentos para progredir no caminho certo. Eles estão sendo instruídos e preparados para fazerem as escolhas no futuro de acordo com a vontade de Deus para a vida deles. Nós fomos gerados pelo Espírito Santo de Deus para crescer até chegar à estatura de varão perfeito. Esse foi o chamamento de Deus através da vida de Paulo na igreja de Éfeso. Efésios capítulo 4, versículo 13. Até chegarem à altura. E a pergunta é para nós nessa noite: há quantos anos eu e você nascemos de novo? Eu e você amadurecemos no conhecimento da palavra e do autor da palavra? Eu e você crescemos na comunhão com o Espírito Santo de Deus e com aquele que é a imagem e a semelhança de Deus? Eu e você crescemos no amor fraternal, no respeito para com o meu próximo, amando o meu próximo como a mim mesmo, que é o segundo mandamento, não o segundo dos 10, mas é porque Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, Ele pegou os 10 mandamentos e resumiu em 2. Amarás o Senhor teu Deus com todas as forças, com todo o teu entendimento e todo o teu coração. E o segundo mandamento, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esses 2 mandamentos, ele resume os 10, porque quem faz isso, os outros 8 mandamentos, ele tira de letra. Ele não mata, ele não rouba, ele não inveja, ele não cresce o olho naquilo que não é dele, ele não desrespeita, ele não faz nada daqueles outros 8 mandamentos, porque ele está firmado em Deus e amando o seu próximo como a ele mesmo. Você acha que a pessoa que tira a vida do outro, ele ama ele mesmo? Com certeza não. Por isso que ele faz esse tipo de coisa. Nós crescemos na utilidade da vida cristã. Nós somos homens e mulheres que o vizinho, a pessoa de fora, o colega da empresa, ele pode olhar e dizer: ali vai um homem, uma mulher de Deus. Os nossos filhos têm sido instruídos para que na sala de aula, onde eles estudam, eles aprendem, eles estão crescendo, os outros colegas olham e pelas atitudes dizem: este é um servo de Deus, este ou esta menina são filhos de alguém compromissados com o reino de Deus. Há 2 modos de crescimento do crente na vida cristã. O primeiro é o resoluto, é aquele decidido, desembaraçado,
é o crente cheio de fé, é aquele alimentado pelo legítimo pão, aquele pão nosso de cada dia. Eu até trouxe ali umas revistinhas, ela chama-se Pão Diário, é um devocional para 3 meses, abril, maio e junho. Não tem muitas coisas, parece que 7 exemplares ali. Pode cada família pegar um ali, você vai ser alimentado. É um devocional bem gostoso, curtinho assim, é uma folha para cada dia, para alimento espiritual. Às vezes naquela hora de descanso lá do almoço, não tem muito o que fazer ali, você pode ler, pode ser alimentado. É o pão nosso de cada dia, é aquela porção diária da palavra de Deus. O crente cheio de fé, ele é alimentado pelo legítimo pão, que é a palavra de Deus, bebe da fonte da água da vida, respira o ar puro do amor de Deus, vive em plena comunhão com os irmãos, trabalha para a extensão do reino de Deus. Portanto, vence os espinhos que Satanás coloca no caminho da sua vida. Para fazermos a diferença, para não sermos considerados crentes, homem carnal, nós precisamos nos alimentarmos da palavra de Deus, da verdade de Deus, estarmos rodeados das pessoas que são os filhos de Deus, que são pessoas da comunhão. Esse é o sentido de uma vida resoluta. O segundo modelo é o dos cristãos que se arrastam pelo deserto. Sofrem, se queixam de tudo, murmuram, vivem lá no leitinho inicial, sem ao menos tentar largar a mamadeira, não avançam na jornada, são vencidos pelo desânimo, não se alimentam da palavra, nem bebem a água cristalina do rio da vida. Por isso, por esta razão, são pessoas fracas na fé, levadas pelos ventos de doutrina. Pessoa que aceita qualquer tipo de coisa, pessoa que ouve pregações, assiste em pregações, sem discernir se por trás daquilo ali não tem um cunho espírita, não tem um cunho diabólico inserido naquilo. Nós, como homens e mulheres de Deus, para não nos encaixarmos nesse grupo, nós precisamos buscar esse discernimento de Deus através do seu Espírito Santo, porque é Ele o único que tem o poder de convencê-lo, de convencer a nós em respeito do pecado, da justiça e do juízo de Deus, para a gente não ser deixado levar por esses engodos que estão por aí ao nosso redor. Moisés enviou 12 homens para espiar a terra de Canaã, os quais viram ao chegar naquela terra que tudo era delicioso, tudo naquela terra era maravilhoso. Mas quando voltaram, apenas 2 deles trouxeram um testemunho de incentivo. Os outros 10 olharam tudo maravilhoso, mas quando eles encontraram os homens daquela terra, eles falaram: não, aqui não, esses homens são muito grandes demais, eles vão nos matar já de cara, misericórdia. Então eles falaram: não, lá é tudo maravilhoso realmente, mas tem uns homens lá que, olha, pensa no tamanho dos caras, nós éramos como gafanhotos perto deles. Eu imagino que é como você parar ao lado de um grilo, né, irmão Fausto? A diferença é gritante, né? Foi essa comparação que eles fizeram, foi isso que eles trouxeram como resultados. Mas Josué e Caleb trouxeram um relatório de fé na conquista, e os outros 10 deram um relatório negativo, cheio de medo.
Mais tarde, os dois entraram na Canaã prometida. Na Canaã entrou Josué e Calebe, de 600.000 homens que saíram do Egito. Todos pereceram no deserto, pela murmuração, pela falta de fé, pelo abuso em relação às coisas que Deus os preparou, por não obedecerem à lei de Deus. Deus precisou estabelecer as leis que estão no livro de Levítico, todas aquelas leis, para exercer sobre o povo que estava no deserto, na caminhada rumo a Canaã. Se você ler o livro de Levítico, você vai ver ali coisas terríveis, coisas horrendas que aconteciam no meio do povo de Deus. Deus precisou estabelecer todo o livro de Levítico, que é o livro da lei, para combater o mal no meio do seu povo. Por esta razão, entraram na terra prometida, na Canaã prometida, apenas dois, Josué e Calebe, e os que nasceram no deserto. As gerações que nasceram no deserto, a Bíblia fala que não entrou dos 600.000 homens, mais mulheres e crianças. Estima-se mais ou menos 2,5 milhões de pessoas que saíram do Egito sobre a tutela de Moisés. Então foi muita gente. Mais tarde, os dois entraram na Canaã prometida. Os outros também pereceram no deserto, como os demais. Quantos crentes até hoje, nas nossas igrejas, há que se arrastam no deserto da vida cristã, como aqueles 10 espias. Pessoas há anos, muitas vezes, de vida de igreja, mas muitas vezes não de vida cristã. Às vezes uma lutinha desse tamanho acaba com ele. Às vezes o inimigo, a saber, o diabo, não precisa nem soprar muito forte. Às vezes um pequeno soprinho, pronto, já acaba com tudo. Acaba com os projetos, acaba com a família, acaba com a fé. O cristão aproveita as lutas cotidianas para crescer. É através das lutas, é através dos desafios que se levantam diante de nós que nós vamos crescer, que nós vamos deixar aquela qualidade de crente carnal para nos tornarmos homens e mulheres espirituais. É aí que eu falei na condição de uma igreja pequena, mas uma igreja que vive com qualidade, uma igreja que luta de frente às lutas do dia a dia e vence porque ela luta em nome de Jesus. Vence porque ela luta com as armas que Davi lutou. Golias veio contra Davi cheio de armas, cheio de vestiduras, cheio de tantas coisas. E a resposta de Davi foi simples: você vem a mim com todo esse aparato de guerra, mas fique sabendo de uma coisa aí, ô grandão, eu vou contra você em o nome do Senhor dos Exércitos. E a vitória é certa. Em Cristo Jesus, a vitória é certa. Paulo diz com muita ênfase, com muita certeza: porque morrestes e a vossa vida está oculta justamente com Cristo em Deus. Colossenses 3:3. Morreste para quê? Morrestes para o pecado. Por esta razão, através de uma nova vida em Cristo, ela está oculta, ela está guardada, ela está preservada, ela está protegida justamente com quem? Com Cristo em Deus. Olha o que Paulo está falando para aquela igreja.
E olha que essa igreja para quem Paulo está dirigindo esta palavra é a igreja que no início ele diz: olha, vocês se tornaram crentes carnais, vocês começaram bem na fé, mas em pouco tempo vocês descambaram. É uma igreja que perdeu o seu rumo, perdeu a sua identidade. Ela trocou muito rapidamente a bandeira da fé pela bandeira da falta de fé. Lá estava uma igreja que não conseguia lidar com as situações corriqueiras do dia a dia. E Paulo vai dizer isso para eles lá no final: gente, volte-se para Deus. Com quem que você assumiu o compromisso naquele dia? Você assumiu o compromisso com aquele que não nega o compromisso, com aquele que não nega a verdade, porque Ele é a verdade, com aquele que não falha, porque nele está toda a verdade, com aquele que não muda, com aquele que é imutável. Mas o homem, ele muda. Por isso que eu falei no início, às vezes muitas pessoas é todo fervoroso no domingo à noite, mas segunda de manhã cedo, basta uma mensagem, basta um telefonema, basta uma situaçãozinha, quando vai sair fora do portão ali, pronto, já acabou tudo. A fé foi para o buraco. Este é o nosso estado. Mortos para o mundo, mas vivos para Deus. Paulo está delegando isso na vida daqueles irmãos. Gente, vocês morreram para o mundo, mas deixa eu falar uma coisa: vocês estão vivos para Deus. Então, gente, desperta. Essa foi a mensagem de Paulo. Na experiência de Paulo, o mundo estava crucificado para ele e ele para o mundo. Ele fala isso em Gálatas 6,14. O que pode fazer um crucificado? Nós somos assim, amada igreja, aos olhos do mundo. Deste mundo que nada espera de nós, e nós também não devemos esperar nada dele. O que o mundo tem a nos oferecer? O que o mundo, o que o sistema tem para nos oferecer, amada igreja? Pensemos nisso. E a pergunta para nós é nessa noite: nós estamos crescendo em Cristo Jesus? Ou nós estamos estagnados, parados, estacionados? Tem pessoas que às vezes estacionam na vida cristã. Ela vai caminhando, de repente ela acha uma sombrinha ali, coloca o burrinho ali e fala: agora. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos viver de glória em glória. É dia após dia. Daqui a pouquinho nós vamos orar, vamos abençoar, vamos para nossas casas dormir. E esse momento já foi. Esse momento na nossa vida, ele precisa ficar na nossa memória, no nosso coração, para nos fortalecer através da fé, nos levar ao conhecimento, ao entendimento daquele povo lá no Egito, lá na terra, na saída, na caminhada, para que nós não viemos a ser igual a eles, que ora estava bem, ora não estava, barriga cheia, estava tudo tranquilo, bateu a fome, Deus nem existe. Sede saciada, tudo bem, glória a Deus, aleluia. Mas bateu a sede, olhava no deserto, não tinha água, pronto. Moisés não prestava, Deus não prestava, Arão não prestava, Josué não prestava, Caleb não prestava. Porque o homem é assim muitas vezes. O escritor da carta aos Hebreus nos ordena a tirarmos todo o embaraço, a tirarmos o peso inútil de preocupações,
e os atrativos do mundo que dificultam o nosso avançar na caminhada, na estrada da santidade e a chegada ao porto desejado, que para nossas vidas é a Canaã celestial. O escritor da carta aos Hebreus. Hebreus é uma carta sem autor definido. Ele orienta aquele povo, aquela igreja, a olhar, a separarem o seu coração dos atrativos que o mundo oferece. E nós sabemos muito bem que nós, como igreja, somos chamados para isso. O chamado de Deus para a sua igreja é para fazer a diferença em meio a esse mundo decaído, a esse mundo pecaminoso, a esse mundo tenebroso que não perdoa, e a sermos influenciadores em benefício do reino de Deus diante desse mundo, e não sermos influenciados por eles. É fácil isso? Com certeza não. Mas quem está no comando da sua vida? É o Senhor Jesus? Então com Ele a certeza da vitória está nas nossas mãos. Amém? Isto é o entendimento sobre este segundo homem. É aquele homem inconstante, aquele homem levado pelo vento, muitas vezes de doutrina, de ensinamentos errados, errôneos. E eu louvo a Deus pela sua vida. Eu louvo a Deus pela vida dessa igreja. Eu louvo a Deus por você que está aqui à noite, que escolheu estar aqui hoje. Isso é para afirmar e fundamentar a nossa fé cada vez mais. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Maravilhoso Deus e eterno Pai, toda honra, toda glória e louvor sejam dadas ao Senhor. Obrigado, Paizinho querido, porque nos concedeste um dia de vitórias, de realizações nas nossas vidas profissionais, na nossa vida ministerial, na nossa vida como pai, como esposo, como mãe, como esposa, como líder. Deus, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pela tua graça derramada, pelo agir do teu Santo Espírito na vida dessa igreja, através das orações, através dos louvores, através da tua palavra pregada, inspirada por ti, ó Deus. Somos imensamente gratos ao Senhor pela transformação que o Senhor realiza em nossas vidas todos os dias, ó Pai querido. E agora, Senhor, queremos dizer-te, Deus, muito obrigado, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Oramos em Cristo Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém. Aleluia, aleluia, Senhor. Louvado seja o santo nome do Senhor. Agora, daqui 2 quintas-feiras, passando a próxima na outra, querendo Deus, estaremos falando sobre o terceiro homem desta série. Convido a você a estar novamente conosco, para juntos nos alimentarmos da verdade de Deus. Daí vai ser o homem espiritual. Esse é mais tranquilo, mas também nos traz muita responsabilidade de entendimento também. Amém? Coloquemos-nos em pé.